Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre poluição atmosférica, um tema de grande relevância e preocupante na nossa atualidade. E o primeiro problema ambiental relacionado à poluição atmosférica que vamos falar é justamente sobre o buraco na camada de ozônio. A princípio, você precisa lembrar que a camada de ozônio ela corresponde a uma cobertura gasosa que envolve e protege a Terra da radiação ultravioleta emitida pelos raios solares. Atualmente, os buracos na camada de ozônio são regiões da estratosfera onde a concentração do gás ozônio cai abaixo de 50%. A principal causa do surgimento de buracos na camada de ozônio é a liberação de gases do CFC, o clorofluorcarbono na atmosfera. E esses gases estão presentes em aerossóis, refrigerantes, materiais plásticos e solventes. Então, nós podemos concluir a princípio, que a camada de ozônio concentra-se na estratosfera, Nós precisamos lembrar que a estratosfera, nela temos o nosso filtro solar natural, que é a própria camada de ozônio, E nós sabemos agora, acabamos de perceber que nós temos a emissão do clorofluorcarboneto representado por todos esses produtos da atualidade. Nós sabemos que esse buraco na camada de ozônio, ele pode gerar inúmeros problemas. Em 1977, os cientistas britânicos identificaram a formação de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. Essa região é visível no final do inverno e na primavera no hemisfério sul. Atualmente, a gente percebe que essa camada de ozônio, o buraco na camada de ozônio, ela tem aumentado consideravelmente nas áreas mais industrializadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, parte da Europa, da China e do Japão, já perderam aproximadamente 6% da proteção da camada de ozônio. Nessas regiões existe a maior liberação de gases do CFC na atualidade em todo o espaço mundial. Nós do Brasil, a camada de ozônio ainda não perdeu 5% do seu tamanho original, o que se deve à pouca produção de gases do CFC. Porém, a gente precisa lembrar como é que se forma essa redução da camada de ozônio. Funciona da seguinte forma: quando o CFC é liberado, ele demora aproximadamente em torno de 8 anos para chegar na estratosfera. E ao serem atingidos pela radiação ultravioleta, eles liberam o cloro, Esse cloro então reage com o ozônio e transforma em oxigênio, iniciando assim a destruição da camada de ozônio, nos gerando inúmeras consequências, queridos estudantes. Entre eles, a exposição aos raios solares. Neste caso, você vai gerar maior envelhecimento. Você vai ter exatamente doenças epidérmicas, são doenças de pele, problemas de visão por causa da alta taxa de iluminação solar, alteração na fotossíntese, Você vai ter também na alteração na questão da vegetação, a redução da biodiversidade, porque alguns animais não irão suportar tanta temperatura, logo você vai ter a alteração na teia e na cadeia alimentar e, claro, contribui até para o aumento de uma temperatura mundial, neste caso contribui para a alta do aquecimento global. Agora, querido estudante, nós vamos falar exatamente sobre a questão das chuvas ácidas. Nós precisamos lembrar que a chuva ácida é produzida quando gotas de chuvas absorvem o dióxido de carbono, o gás carbônico, CO2, presente na atmosfera, originando ácido carbônico. A chuva ácida, você precisa lembrar que ela ocorre a partir do momento que o seu pH se torna menor que 5,6 e por esta razão se torna capaz de corroer até mesmo pedras mais resistentes como mármore e vários outros tipos de materiais. Então nós precisamos recordar que essa chuva ácida ela está diretamente relacionada à forte industrialização e à forte queima de combustíveis fósseis que liberam os dióxidos de nitrogênio, o dióxido de carbono, perfeito, e o dióxido de enxofre. Consequentemente, com a liberação desses dióxidos, quando eles ascendem, quando eles sobem, chegam na atmosfera, eles, junto com o vapor d'água, reagem e, consequentemente, formam as chuvas ácidas, gerando assim o menor pH de 5,6. Neste sentido, ficaremos expostos às precipitações ácidas e passaremos a ter inúmeros problemas, como doenças de pele, destruição da cobertura vegetal, desgaste de monumentos históricos, A degradação do metal, que lá na química você chama com
oxidação, perfeito? Nós vamos ter também o desgaste desse metal, que você chama de corrosão, também conhecido como ferrugem, e claro, nós vamos ter uma menor absorção de nutrientes pelo solo. Neste caso, né, você vai ter, né, menor absorção de cálcio, magnésio e potássio, fazendo com que, na verdade, você possa ter a acidificação do solo e, consequentemente, né, uma menor fertilidade desse solo e, consequentemente, uma menor produção. Perfeito? Agora, o próximo problema que nós vamos estudar, né, é um problema típico dos centros urbanos, a ilha de calor. Né? Se nós formos observar aqui, ó, nós vamos perceber que exatamente na zona rural nós temos, né, uma menor temperatura, ok? Mas quando nós chegamos na zona suburbana, a temperatura aumenta um pouquinho e oscila, mas quando nós chegamos na zona urbana, a temperatura se torna muito maior. Quais os motivos principais da formação das ilhas de calor? Primeiro, a grande concentração de prédios, ou seja, a verticalização. Segundo, a retirada da vegetação, que nós chamamos de desarborização. A hipermeabilização do solo, representada pelo asfalto e pelo concreto, perfeito, e as calçadas. E, claro, a intensa industrialização, representada por muitas empresas que se concentram no centro da cidade e, às vezes, no entorno da cidade. Ok? E, claro, relacionado a tudo isso, nós temos a circulação de automóveis, fazendo com que essa temperatura aumente cada vez mais de forma localizada nos centros urbanos, gerando, portanto, um aquecimento local, ok? Gerando superaquecimento do centro urbano, ok? Onde você vai passar a ter gastos excessivos com a energia, comprometendo também a sua renda mensal, né? Onde você poderia estar jogando ou investindo esse dinheiro em outras situações, como educação e saúde, mas você acaba canalizando para o gasto de energia em virtude do excesso de calor e, claro, consequentemente, gerando a diminuição da qualidade de vida. Agora, querido estudante, nós vamos falar exatamente sobre o aquecimento global, um dos problemas também bastante preocupantes quando se trata de poluição atmosférica. Todos nós sabemos que a poluição atmosférica ela está relacionada à emissão de gases poluentes, mas também há uma contribuição a partir das queimadas, que não vem, né, essa poluição só da indústria, vem também das queimadas. E 3 motivos contribuem para o aquecimento global. Nós temos as queimadas, perfeito? Nós temos o desmatamento, porque isso faz com que você tenha menor, né, consumo do gás carbônico liberado pelos automóveis e pelas indústrias, então você passa a ter maior concentração de gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, também relacionado à forte industrialização, você passa a ter, né, ainda mais, né, concentração desse gás carbônico. Neste sentido, você percebe que a temperatura do planeta acaba se alterando, acaba aumentando e, consequentemente, gera inúmeras consequências, inúmeros desdobramentos para o meio ambiente e para a nossa sociedade na atualidade. Entre elas, você vai ter o derretimento das calotas polares, você vai ter o aumento do nível dos mares, fazendo com que, na verdade, nós possamos perder também, a partir do aumento do nível dos mares, nós vamos ter, né, a perda de solo agriculturável, porque algumas áreas serão inundadas. Você vai ter a inundação de cidades costeiras, né, cidades litorâneas. Hoje nós já temos uma preocupação de alguns locais com Veneza, né, conhecido mundialmente aí como um patrimônio da humanidade, mas que estamos perdendo a cada momento, porque existe uma média a cada ano de 2 até 3%, né, ou 3% dessa área que aos poucos está entrando em processo de submersão. Em números, você está tendo aproximadamente em torno de 2 a 3 centímetros, né, que a Veneza está sendo, na verdade, acometida pelo aquecimento global em virtude do degelo e em virtude do aumento do nível dos mares, ok? Isso vai contribuir, já vem contribuindo para a intensa desterritorialização, ok? Ou seja, para exatamente a perda de território, pois uma vez perdido as áreas agriculturáveis, uma vez perdido cidades costeiras e determinados espaços, as pessoas tendem a ir para outros territórios, fazendo com que você possa ter a intensa desterritorialização. Isso, claro, vai fazer com que as pessoas possam diminuir a sua qualidade de vida, ok? Neste contexto, nós precisamos saber que o aquecimento global é um problema extremamente preocupante, como os demais anteriores mencionados, ok?
Agora falaremos de inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno atmosférico caracterizado pela retenção do ar frio próximo à superfície terrestre, sobreposto por uma camada de ar quente. Ela ocorre nos grandes centros urbanos, é mais comum durante as primeiras horas, do dia e do inverno, quando os dias são mais frios. Embora a inversão térmica é potencializada pela ação antrópica, tendo em vista que esse fenômeno impede a dispersão dos poluentes, ela resulta no aumento de doenças respiratórias, irritação nos olhos, da pele, alergias e redução da qualidade de vida de ar nas cidades. Então nós podemos concluir, querido estudante, que a inversão térmica ela também está relacionada à emissão de poluentes. Você está também lembrando que essa emissão de poluentes está diretamente relacionada à queima de combustíveis fósseis. E claro, uma coisa que você precisa lembrar é que você vai ter a inversão da camada fria com a camada quente. Perfeito? Como você percebe na imagem ao lado. Na primeira situação sem inversão e na segunda situação abaixo com inversão. Ok? E aí, como consequência disso, você vai ter a estabilização da atmosfera, porque você vai ter a camada fria sobreposta exatamente à cidade, ok? Você vai ter um rápido resfriamento do ar, você vai ter a retenção da camada quente, a concentração de poluentes e aumento de todos os problemas que eu mencionei anteriormente com você, principalmente problemas respiratórios e problemas de visão. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje e um forte abraço e até o nosso próximo encontro.